bem-vindos para o Jornal da Camunda News. Lembrando que também estamos ao vivo no nosso canal de YouTube. E seguimos para os destaques. Presidente da República vacinado hoje com a vacina russa da Sputnik V. Restos mortais do deputado Raudanda vai enterrar amanhã em Cabinda. E ainda, secretário provincial do BD no Bengo manifesta apoio a Filomeno Vieira Lopes. Desde 2012, comprometemos-nos com os sonhos dos angolanos, transformar através do ensino, da investigação científica e fazer histórias de sucesso, com 10 cursos de licenciatura e 3 de pós-graduação no centro da cidade do Huambo. O Instituto Superior Politécnico Sol Nascente é tecnológica e academicamente uma instituição do futuro. Saiba mais em ispsn.org e baixe o nosso aplicativo Sol Nascente, a escola do Huambo. O Presidente da República, João Lourenço, foi hoje vacinado contra a Covid-19 no posto de vacinação do Paz Flor, no Morro Bento, em Luanda, com a vacina russa denominada Sputnik V. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, foi igualmente vacinada. Na ocasião, o Presidente João Lourenço sublinhou ser importante que todos sejam vacinados, sendo que, para tal, disse o chefe de Estado angolano, é essencial que os países mais desenvolvidos assumam a responsabilidade de tornar acessível a imunização de todos, sejam ricos ou pobres, porque sozinho ninguém se salva, sublinhou João Lourenço. De referir que o facto de o Presidente da República ter-se submetido apenas agora à vacina da Covid-19 está a causar algumas reações negativas contra o chefe de Estado, não só pelo tempo que esperou para tomar a vacina, mas também pelo facto de lhe ser administrado a vacina Sputnik V, quando boa parte dos cidadãos tomou a AstraZeneca. Para muitos, a nível das redes sociais, o facto de o Presidente da República tomar a vacina Sputnik V demonstra que o referido fármaco é mais seguro que a vacina dada anteriormente às populações. A propósito, a Camunda News foi à rua ouvir o que pensam as pessoas em relação ao facto. Uma figura, Presidente da República, a dar um exemplo deste, certamente que muita gente poderá seguir e ter a mesma atitude. Por um lado, nós enquanto população não temos toda a informação sobre essa vacina. Então, se o alto mandatário da nação apanhou a vacina, quer dizer que é segura. Então, de uma certa forma, querendo ou não, influencia na decisão da maioria da população a tomar essa vacina. Eu acredito como ele é considerado como pai da nação, sendo o nosso presidente. Então ele é que tem que tomar o princípio para motivar, trazer aquela confiança à população. Posso dizer que isso é relativo, né? Uns podem pensar que o presidente fez um bom gesto, né? Motivando, e outros podem causar algum complexo, né? De alguma forma na sociedade. Eu posso dizer que é relativo. A seu ver, foi uma boa iniciativa do senhor presidente? Analisando, né? Sendo ele presidente da República, eu acho que sim. Acredito que sim, porque ele tem que dar exemplos. Olha, eu acredito que a população não tem escolha. A população vai apanhar o que o Executivo decidir que a população apanha. Nós temos pouca informação relativamente às vacinas. Ninguém sabe quais são as consequências colaterais dessa vacina. Então, a informação que é passada pelo MINSA é que devemos apanhar. E as pessoas vão apanhando mesmo sem saber quais são as consequências colaterais. Então, não acho que a população tem alternativa de escolha, ou seja, tem liberdade de escolha. Não tem. A população vai apanhar a vacina que o MINSA decidir que devem apanhar. Eu posso dizer na minha pessoa que essa atitude do presidente é benéfica, transmite confiança nas pessoas que ainda não foram vacinadas. Eu, particularmente, tinha muito receio da vacina. Agora que o presidente foi vacinado, chegou de certa forma a me transmitir segurança para que eu possa ser vacinada também, sem algum receio. E essa decisão do presidente trará mais confiança? Alguns vão ter desconfiança, alguns não vão ter. Posso dizer isso? Não vão ter confiança porque, tendo em conta que se o presidente já tomou, os outros podem seguir, não acha? No meu caso não vou. Por que não?
Não vou, por razões próprias, não vou. Não quero, não vou. Eu sei que João Lourenço foi hoje vacinado quando eram 12 horas no Paz Flor e foi vacinado, acompanhado da Primeira-Dama da República, com a vacina russa Sputnik. Havia muita especulação em relação ao facto do Presidente da República não ter sido vacinado com a AstraZeneca na altura, quando os membros do Executivo foram vacinados no Palácio Presidencial. O Presidente da República tinha feito uma viagem ao Dubai e havia muita especulação de que nesta viagem que o PR fez ao Dubai teria eventualmente sido vacinado no Dubai com uma outra vacina. E, portanto, hoje o Presidente da República, com este gesto, mostrou que não foi vacinado no Dubai, não é? E apanhou a vacina provavelmente pela primeira vez. É uma outra questão que se levanta, se de facto esta é a primeira dose ou é a segunda dose da vacina. Até agora ainda não se disse nada se é a primeira ou a segunda dose, mas o facto é que hoje o Presidente da República foi vacinado com a Sputnik. Não posso fazer especulações, não é? Mas o que se esperava é que o Presidente da República pudesse ser vacinado com os membros do Executivo, na altura em que tinham sido vacinados, poucos dias depois da chegada das vacinas da AstraZeneca. Mas sabe que também pode ter sido uma atitude de precaução, cautela e prudência da parte do próprio Presidente da República, uma vez que tinham corrido muitas notícias em relação à eficácia da própria vacina da AstraZeneca. Lembra que quando a União Europeia começou a vacinar os seus cidadãos, havia muitos relatos em relação a pessoas que estavam a ter coágulos sanguíneos por presumivelmente terem apanhado a vacina, e alguns países da União Europeia foram cancelando a vacina com a AstraZeneca. Não sei se isso terá pesado na decisão de João Lourenço em ter adiado a administração da vacina, mas o facto é que, bem, tomou a vacina, não é? E isto, de alguma forma, transmite alguma confiança às pessoas, porque há muita relutância por parte das pessoas em tomarem a vacina. O Presidente da República é vacinado hoje contra a Covid-19. Os restos mortais do deputado da UNITA, Raul Manuel Danda, que acabou por morrer enquanto estava sob os cuidados da equipa técnica da Clínica Sagrada Esperança em Luanda, vai enterrar amanhã, sexta-feira, na província de Cabinda, sua terra natal, a pedido da família. A caravana que leva os restos mortais do primeiro-ministro do governo sombra da UNITA partiu ontem, quarta-feira, depois da cerimónia fúnebre realizada pela UNITA em sua homenagem no Complexo Suvismo em Viana, que contou não só com a participação de seus colegas partidários, mas também com familiares e jovens da sociedade civil. O antigo jornalista e ator exerceu o cargo de deputado da Assembleia Nacional pela bancada parlamentar da UNITA desde 2008. Ainda em sua homenagem, algumas figuras públicas enviaram em exclusividade a Camunda News um vídeo em que abordam a dimensão política e não só de Raul Danda. Vamos ouvir. Como a morte é a dialética da vida, eu gostaria que a felicidade fosse a companheira da vida, para que da morte eu não esperasse mais nada. Dr. Savino. Raul Danda, patriota, um homem disponível para a sua nação. Raul Danda, um homem que valorizava a sua cultura, a sua língua nacional. Um homem que mostrou com os seus próprios pés, com os seus próprios gestos e com a sua própria palavra como podemos contribuir para darmos rumo ao nosso país. Jamais será esquecido, jamais sairá de nossos corações e daremos continuidade à luta pela qual também passou e nos deixou. Tal como muitos outros angolanos, eu também fiquei bastante consternado com o passamento físico do deputado Raul Danda, uma pessoa que me habituei a ouvir primeiramente nos noticiários das 13 horas da Rádio Nacional de Angola, uma voz potente, uma capacidade de comunicação única, e depois venho acompanhá-lo como político, como ator, e eu gostava muito dele porque era uma pessoa muito prendada do ponto de vista dos relacionamentos interpessoais, era um
um quadro afável, muito próximo das pessoas, de fácil contacto. Tive contacto muito recentemente com ela aqui na RTP África e, portanto, sinto bastante. Era uma pessoa que eu gostava de poder estar para conversar e falar muito mais sobre o seu trabalho e a visão que tinha sobre Angola. Isso é muito importante. Perdemos-lo bastante cedo, mas fica um legado. Falar de Raul Danda é, acima de tudo, falar de um homem que marcou o seu tempo da melhor forma, que deixou-nos de forma muito prematura, um homem que ainda tinha muito para dar. É aquele homem angolano que destacou-se inclusive nas artes, na dramaturgia e que alegrou muitos angolanos. Raul Danda também foi um deputado que era muito firme nas suas convicções e falava sempre de forma muito abrangente aquilo que era a problemática do povo angolano e defendia as suas causas com extrema convicção. Na verdade, falar de Raul Danda é também falar de um homem que soube trazer um desafio ao seu próprio tempo, um homem que apresentou-se à nossa realidade, à nossa sociedade de várias formas e o fez sempre da melhor das formas, mas acima de tudo é dizer que Raul Danda deixa-nos e deixa uma Angola que não é a Angola que ele esperava, não é a Angola para a qual ele devotou a sua vida. E o debate político, o debate social fica mais pobre com a ausência desse filho de Angola. O deputado Raul Danda é falar de um homem trabalhador, um homem que se empenhou ao longo da sua trajetória de vida em tudo a que estava envolvido. Eu, quando tive conhecimento do seu passamento físico, claramente que fiquei muito sentido, porque para lá das nossas relações laborais nós tivemos mesmo uma relação pessoal que fez com que através dele eu soubesse muita coisa, aprendesse muita coisa e vivenciasse também muita coisa. Hoje ele deixa em nós um grande vazio e um quadro da dimensão do deputado Raul Danda. Quando falamos de deixar um vazio, estamos a falar de um vazio na dimensão familiar, na dimensão partidária, na dimensão do país, porque na verdade ele ultrapassou todas essas barreiras. Daí o nosso sentimento de pesar com o seu passamento físico. Eu por acaso dancei muito e é sempre um prazer. Eu naquele momento depois eu senti capinta no corpo, então não conseguia resistir. Raul Danda vai a enterrar amanhã. O secretário provincial do Bloco Democrático no Bengo manifesta apoio a Filomeno Vieira Lopes, candidato a presidente do partido, na 6ª convenção realizada entre os dias 28, 29 e 30 deste mês. Não farei pergunta, mas sim encorajar o Dr. Filomeno pela coragem. Eu penso que é uma dinâmica, sendo alguém que é fundador, um dos fundadores do Bloco Democrático, resta-nos encorajar nessa jornada e dizer, conta com o nosso apoio. Estamos aqui como jovens, pretendemos aprender mais desses mais velhos. Por essa razão, nós encorajamos, tem essa força, estamos aqui para lhe ajudar. Muito obrigado. Era o secretário provincial do Bloco Democrático no Bengo de referir que o facto já está a causar desconforto a alguns membros do partido ligados a candidaturas adversárias de Filomeno Vieira Lopes. Falando a Camunda News, os mesmos esclarecem que os estatutos nada dizem se os membros do Executivo em exercício do partido devem ou não manifestar apoio a um determinado candidato, mas sublinham que, em nome da ética política, é ideal que responsáveis abdiquem de prestar declarações sob pena de influenciar os militantes.
Se o secretário quiser apoiar uma candidatura que se afaste das responsabilidades da província e volte a exercer o cargo depois da convenção, disse o membro de uma das candidaturas, tendo apontado o caso de Adriano Sapinala, na UNITA, que, segundo o mesmo, manifestou apoio à candidatura de Adalberto Costa Júnior, sem se afastar das responsabilidades da província que encabeçava, disse o político. Cerca de 9 missionários brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola foram nesta terça-feira deportados, estando prevista a saída de mais de 10. Em solo brasileiro, segundo uma reportagem da TV Record, os pastores foram recebidos no aeroporto de Guarulhos, tomados por heróis pelo bispo Edir Macedo e por muitos fiéis da Universal. Falando à TV Record, os mesmos acusaram o governo angolano de perseguição de ser um governo que não respeita as próprias. Desumano. É incabível que as autoridades angolanas tenham simplesmente rasgado a Constituição, ignorado todas as leis do próprio país para fazerem o que fizeram. Não acataram nenhum recurso jurídico, não responderam, não nos dão respostas nem acesso ao que os pastores estão sendo acusados, não há acesso dos nossos advogados aos processos, ou seja, nós não sabemos o que se contém nos processos. Isso é incabível, um Estado democrático de direito, e por isso nós lamentamos muito. 12 horas ficamos presos, sem comida, sem água, e nós ficamos sem comunicação, porque não tinha telefone para falar com a nossa família, e foi difícil. Nunca pensamos que ia passar por isso, mas chegamos aqui, né? Só passaram o dia nos enganando, nos enrolando, e da entrevista que tinha marcado para nós, uma audiência no caso, já foi direto para a viatura, fomos escoltados como os bandidos, e levado até o avião, escoltado até a porta do avião, e chegamos aqui assim, nessa situação. O governo anterior chegou a condecorar a igreja várias vezes. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela foi reconhecida em Angola. Vão fazer 30 anos que a igreja está lá. Não há base jurídica, não há base na Constituição, nossos advogados não entendem o que está acontecendo. Então, a cada dia uma escalada de perseguições. Numa clara manifestação de jornalismo parcial e sem medir consequências, a TV Record assume que o governo angolano está a perseguir os fiéis brasileiros da Igreja Universal e que o fim último é apoderar-se dos ativos da Igreja, sobretudo dos imóveis como templos e residências. Desumano. A deportação de missionários é uma escalada da perseguição política e religiosa que fiéis da Igreja Universal têm sofrido há mais de um ano. É também uma tentativa clara de tirar a igreja do território angolano, para que um grupo de ex-integrantes da instituição possa se apropriar de maneira ilegal do patrimônio construído ao longo de anos no país africano. Entretanto, sobre o facto, a Camunda News está a fazer um esforço para ouvir a direção do Serviço de Migração Estrangeira, pelo que podemos ter em estúdios um responsável do órgão na próxima semana. Para já vamos à conversa com o pastor da Igreja Universal em Angola, o pastor Olívio Alberto. E seguimos para um curto intervalo. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Pastor Olívio Alberto, muito boa noite. E seja bem-vindo aos estúdios da Camunda News. Obrigado. Senhor pastor, uma questão não sei se o incomoda, mas serve para clarificar os internautas. O senhor pastor é da ala brasileira ou angolana? Olha, já deixamos isso claro por várias vezes, que dentro da Igreja Universal do Reino de Deus não existe ala. O que existe é, na verdade, um grupo de indivíduos insatisfeitos que se rebelaram contra a direção legítima da Igreja Universal do Reino de Deus e a direção da Igreja Universal do Reino de Deus. Certo.
Cerca de 9 pastores brasileiros foram na terça-feira deportados pelo governo angolano. Que observação em relação a esta medida tem a dizer? Olha, como angolano, é muito triste o que nós vimos, os nossos colegas, companheiros de batalha, viveram durante esse período. O que aconteceu? Os missionários brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, eles foram notificados pelos serviços de imigração estrangeira para que comparecessem no mesmo lugar. Posto no serviço de imigração estrangeiros, infelizmente a princípio, foram convocados para deporem, já que há mais de um ano que a direção da Igreja Universal do Reino de Deus tem trabalhado para a renovação dos vistos dos mesmos. Posto no serviço de imigração estrangeiros, infelizmente foram surpreendidos por um grande aparato de polícias, indivíduos dos serviços de saúde do nosso país, e de forma imediata anunciaram que estavam detidos e queriam realizar o teste de Covid para serem deportados do país. Sem uma explicação clara, sem apresentarem razões claras do porquê que estavam passando por aquela situação. E nesta senda, o processo estava a ser feito, conforme o pastor acabou de frisar. Que documentos faltavam neste caso, para a realização desse mesmo processo estar efetivamente tudo a postos para permanecerem no país? Primeiro tem que se dizer o seguinte: é mentira, e uma mentira assim tão baixa, a informação que circula de que os missionários da Igreja Universal do Reino de Deus estão a ser deportados, que eu diria mesmo expulsos do país, porque encontravam-se de forma ilegal. Mentira, 1000 vezes mentira. E as autoridades do nosso país sabem muito bem o que eu estou aqui a dizer. Todos os missionários nós tínhamos no país mais de 106 missionários brasileiros. Alguns já estavam no país há 20 anos, 25 anos, 10 anos, 15 anos. E todos eles, por fazerem parte de uma instituição que está dentro do nosso país de forma legal, há praticamente 30 anos, todos eles, antes de entrarem e depois de entrarem, respeitam todas as leis do nosso país. Há praticamente um ano atrás, alguns desses 106, tivemos 101 que tiveram seus vistos caducados. E como sempre, a direção da igreja acionou os serviços de imigração estrangeira para a renovação dos vistos dos mesmos. Para nossa surpresa, esses 101 missionários, até o preciso momento, os serviços de imigração estrangeiros não autorizaram a renovação do visto dos mesmos. Foi então ali que, há 2, 3 semanas atrás, os missionários foram notificados a receberem a notificação de abandono do país. Uma vez recebendo essa notificação, os advogados da igreja acionaram todos os mecanismos legais que, de primeira mão, na verdade foi para o Ministério do Interior, como forma de se rever essa situação. Infelizmente, do Ministério do Interior não tivemos uma resposta positiva. Foi dali então que os advogados da igreja recorreram para o Supremo. Uma vez a igreja se procedendo dessa forma, todas as ações que o Ministério, os serviços de imigração estrangeira e até mesmo o próprio Ministério do Interior fizessem fosse ilegal, já que a igreja recorreu para o Tribunal Supremo. Já no aeroporto, no Brasil, neste caso, os pastores acusaram o governo angolano de perseguição. Além dos pastores, a TV Record também defende haver perseguição. Diga-nos, é uma sensação geral no Brasil de que os brasileiros estejam a ser perseguidos em Angola? Olha, não se trata de perseguição. Quem tem olhos de ver, vê claramente o que não só os missionários brasileiros têm sofrido dentro do nosso país, como até mesmo a própria igreja em si e os fiéis angolanos. Nós vivemos episódios terríveis que não é digno de um ser humano viver. Repito, tanto missionários brasileiros quanto angolanos. O que aconteceu nessa reportagem da TV Record no Brasil não foram acusações, foram, na verdade, expressão, pessoas que viveram na pele, o que viveram aqui dentro do nosso país, foi, na verdade, como forma de expressarem a verdade, desculpa, de forma nua e crua. Conforme eu disse, eles não cometeram crimes nenhum. E se cometeram,
o mínimo que as nossas autoridades deveriam fazer seria levar os mesmos indivíduos à barra dos tribunais, serem julgados e, se forem provados crimes, então condenados e cumprirem a prisão, ou aqui ou então no Brasil. Não foi isso que aconteceu. Os brasileiros têm sido vítimas de uma série de acusações. Como é que nós explicamos? Indivíduos que foram acusados de vários crimes e agora serem deportados de forma clandestina, assim, dentro do nosso país. É suposto que a igreja seja um local de paz e concórdia. Por que razões os membros da Universão não se entendem até hoje? Não se trata de não se entenderem. Conforme eu disse no começo, que a Igreja Universal do Reino de Deus desde sempre funcionou de forma normal e tranquila. Eu sou pastor da Igreja Universal do Reino de Deus há mais de 12 anos. Desde que entrei da Igreja Universal do Reino de Deus como membro há quase 20 anos e como pastor há quase 12 anos, a igreja sempre funcionou de forma normal, ordeira e tranquila. Essa informação de que os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus não se entendem é mentira. O que acontece é que um grupo de indivíduos indisciplinados que não querem se submeter à disciplina da igreja, infelizmente apoiados por alguns indivíduos, como chamam por ali fora, autoridades superiores, sentiram-se na liberdade de fazer com a igreja o que nós estamos a assistir, que chamamos nada mais do que golpe. Como ultrapassar essa situação, pastor? Para ultrapassarmos essa situação, na verdade, a situação já seria ultrapassada há muito tempo, se, com todo o respeito às nossas autoridades, se as mesmas agissem de forma correta e dentro da lei. O que nós, pastores, bispos, membros da Igreja Universal do Reino de Deus, temos estado a vir a pedir desde o começo dessa situação é que as nossas autoridades respeitam a lei e façam cumprir a lei. Como resolver esse problema? É simples. As autoridades, uma vez respeitando as leis do nosso país e fazer sentir a lei, aí sim, o problema que nós estamos a viver será ultrapassado de forma simples e clara. O pastor frisou que os tais indivíduos, neste caso, acabam por ser indisciplinados, sendo eles pessoas que acabavam por ser fiéis relativamente com a ligação que tinham com a igreja, não é? Certo. Será que eram mesmo indisciplinados ou queriam alguns direitos ou os mesmos direitos, neste caso, que os brasileiros acabam por ter aqui em Angola? Não se trata de direito, trata-se de indisciplina, trata-se de rebelião, trata-se de atitudes reprováveis a todos os cantos da sociedade. Por quê? Eu sou angolano. A princípio, a conversa que eles levantaram era que havia discriminação entre brasileiro e angolano. Sou angolano. Se é verdade o que eles dizem que brasileiro tem mais regalias do que angolano, por que eu estaria aqui? E, aliás, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus entra para fazer a obra de Deus no altar, não em busca de regalias, mas sim para viver uma vida de renúncia em benefício das ovelhas. Então ele não busca regalias ou uma vida de qualidade, é apenas viver uma vida de renúncia em benefício das ovelhas. Certo. Pastor, para terminar, talvez queira acrescentar alguma coisa que não tenha dito, sinta-se à vontade. O que eu queria acrescentar é, na verdade, mais o apelo, como sempre nós temos feito às nossas autoridades. Como angolano, cidadão angolano, é muito triste o que nós estamos a viver, o que eu, pessoalmente, tenho vivido na pele, e nós apelamos às nossas autoridades à reposição da legalidade. Conforme eu disse, se as nossas autoridades respeitarem a lei e fazer cumprir a lei, toda essa situação que nós estamos a viver em torno da Igreja Universal do Reino de Deus será resolvido e essa mancha feia que tem colocado no nosso país será ultrapassado. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço pela oportunidade que nos deu. Continuação de uma boa noite e até a próxima. Obrigado igualmente. E seguimos para mais um curto intervalo. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio.
As urgências dos principais hospitais da província de Luanda registram há já alguns dias elevada procura, o que obriga a que os pacientes fiquem largas horas à espera de serem atendidos, estando mesmo algumas destas unidades em risco de ruptura da sua capacidade de atendimento. Segundo o Novo Jornal, fonte dessa matéria, a malária e as doenças diarreicas são apontados pelos médicos como sendo as principais patologias por detrás desta situação preocupante. Os enormes amontoados de lixo e as chuvas que caíram sobre a província de Luanda são, segundo o Sindicato Nacional dos Médicos em Angola, citado pelo Novo Jornal, os factores-chave para o agravamento da situação sanitária em Luanda. Este é um assunto que a Camunda News vai continuar a acompanhar. Na Guiné-Bissau, os advogados de Zamara Induta, ex-chefe das Forças Armadas, e do bloco na Tutu, ex-chefe da Armada, denunciaram hoje que o Estado lhes mandou retirar a segurança pessoal e que ambos estão expostos a todos os riscos. A denúncia dos advogados Marcelino Ntupé e Vítor Mbana foi feita na residência do vice-almirante Zamora Induta, onde aquele se encontrava ao lado do contra-almirante Bubu Nachuchu, ambos militares na reserva, mas que não podem falar de acordo com as regras militares. É do conhecimento do público que essas pessoas exerceram funções de alta responsabilidade neste país, que nesta altura devíamos estar a homenageá-los, louvá-los por tudo quanto fizeram para este país. É do conhecimento público também que, recentemente, o Estado da Guiné-Bissau retirou-lhes segurança que tinham aqui. Segurança porque a lei manda que as pessoas, no exercício das suas funções de alta responsabilidade como eles exerciam, não só, e mesmo deixando de exercer essa função pela patente, ainda o Estado tem a obrigação de assegurá-los. Supostamente estaria ligado à questão que está a pairar nas redes sociais, a uma alegada reunião que houve em Pachela. Mas isso, a fonte seria a partir da imprensa também. Desde logo não há matéria. Centenas de muçulmanos juntam-se em oração na mesquita de Santa Sofia, em Istambul, Turquia, a propósito do Eid al-Fitr, que marca o fim do mês de jejum do Ramadão. A festa, que dura 3 dias, é uma das maiores celebrações do Islão. A festa estende-se em todas as partes do mundo. Importa referir que o início do Ramadão varia cada ano, porque o calendário lunar islâmico segue as fases da lua. O início e o fim do Ramadão são definidos por uma comissão de avistamentos lunares na Arábia Saudita. O mês sagrado começa no dia seguinte ao avistamento da lua crescente, que nem sempre está acessível, pois sua aparição é bem sutil e dura apenas cerca de 20 minutos. De acordo com os dados disponíveis, se a lua não fica visível a olho nu devido à neblina ou às nuvens, são realizados cálculos lunares para prever se ela está no céu. Este ano, o Ramadão foi iniciado em 13 de abril e terminará em 12 de maio, sendo que, em certas regiões, termina no dia 13, tendo em conta as circunstâncias. É o ponto final do Jornal da Camunda News. Para rever esta ou outras notícias, acesse o portal da Camunda News. Continuação de uma boa noite e até amanhã.